Mais de 30% da população brasileira é obesa. E além dos fatores genéticos, o problema também está relacionado à qualidade da alimentação. Com o corre-corre do dia a dia, nem sempre dá para a gente manter uma dieta saudável. E a má alimentação é inclusive uma das causas do envelhecimento precoce. Mas qual será a melhor maneira de emagrecer sem perder de foco a saúde e a qualidade de vida? Conseguir definir as curvas é um grande desafio para quem quer emagrecer e também para quem deseja manter o peso adequado. A luta pelo emagrecimento, uma ajudinha extra sempre é bem-vinda, não é verdade? Por isso, hoje, no mercado a gente encontra vários suplementos alimentares que auxiliam no processo de perda de peso. E quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é o César. Ele é iridologista e terapeuta comportamental. César, tudo bem? Tudo Seja bem, muito bem-vindo. Eu agradeço, viu? Uma alegria estar aqui. Muito bom recebê-lo. César, obesidade é uma doença grave, séria. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, porque às vezes o pessoal de casa não se preocupa muito com a alimentação, né? Ah, eu vou começar aquela academia, eu vou começar aquela caminhada amanhã e o amanhã nunca chega. Não chega nunca. E de repente vai no médico e aí já pode ser, né, um pouco tarde demais. Então vamos falar um pouquinho o que é obesidade, como é que funciona, né, como é que ela age no corpo. Ok. A Organização Mundial da Saúde considera de fato a obesidade como uma doença grave, você disse muito bem, não é? Porque ela destrói tudo no corpo humano, a obesidade. Ela prejudica o metabolismo, ela muda. Nós vamos estar adentrando nesse assunto, o que ela causa no seu corpo, o que é importante emagrecer. É porque as pessoas que são obesas não têm longevidade. Pode perceber que aquelas entrevistas que tem com pessoas que são, né, com bastante idade, bem velhinhos, passaram dos 100 anos, 110 anos, pode perceber uma coisa interessante, não tem nenhum obeso. É tudo magrinho, entendeu? Não é? Então, a obesidade prejudica, inclusive, a vida da pessoa, não é? Então, estima-se que o obeso, em torno de 57, 60 anos de idade, ele está indo embora, não é? Então, é importantíssimo tratar da obesidade, porque ela coloca a pessoa em contato com a morte de várias maneiras. Né? Então, de fato, é uma doença e ela propicia o surgimento de outras várias doenças no corpo da pessoa. É preciso saber, de fato, que é uma coisa séria. A pessoa que é obesa, você que está me assistindo, telespectador, telespectadora, você tem problema com obesidade, você tem que saber que você tem, de fato, um problema de saúde, que isso precisa ser tratado, tem que ser levado a sério, não dá para ser levado assim na esportiva, infelizmente, não é? Senão a pessoa acaba confundindo, às vezes, religião com ciência. Ah, se Deus quiser, eu passo dos 80. Mas o que você está fazendo, né? Para que você consiga, de fato, passar dos 80 anos de idade, não é? Então, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Deus deu o livre-arbítrio, não é? E o livre-arbítrio você é quem escolhe como vai ser a sua vida e o seu destino. Isso é fantástico, não é? O poder que você tem de interferir no curso da sua vida, não é? Como eu estava dizendo, a obesidade ela traz muitas doenças, não é? E outras doenças muito sérias também. Às vezes a pessoa deixa ali, não cuida. Vamos até falar um pouquinho sobre essas. Na verdade, uma doença puxa a outra. Uma doença puxa a outra, muito bem colocado, né? Um abismo atrai o outro, né? Abismo atrai o outro. O que acontece? Veja bem, a constituição do nosso corpo, nós temos órgãos, que esses órgãos têm funções e eles têm locais específicos, não é? Então, o tórax aqui em cima, nós temos os órgãos superiores e temos no abdômen os órgãos inferiores. Quem separa o superior do inferior é o diafragma, ok? Então, o esôfago, ele atravessa o diafragma, para que a pessoa entenda, tem um furinho, né? Chamado cárdia, não é? Esse funciona igual uma máquina fotográfica, ele abre e fecha, porque quando você ingere o alimento, ele fecha para que não suba o cheiro da digestão, né, que está havendo ali uma decomposição dos alimentos. Então, se nós usássemos essa sala aqui como exemplo para você entender o que eu estou querendo te falar, imagina que o seu corpo é essa sala, ok? Então tem o teto como um diafragma, não é? Lá em cima os órgãos superiores, aqui o abdômen. O que aconteceria, Tatiane, se a gente empurra essa parede meio metro para lá, a outra meio metro para lá, meio metro para lá e meio metro para lá? O que acontece com o teto? Desaba. Ele cai. É exatamente isso que acontece com a pessoa quando começa a engordar. Então, o diafragma ele cai, literalmente, ok? O estômago sobe, ele pode atravessar aquele espaço entre o cárdia, não é? E aí forma uma hérnia de hiato aqui. Então, a pessoa começa a ter aquela azia noturna,
não é? Às vezes se automedica, né? Toma aí uma ranitidina, um omeprazol, e não resolve, o problema é a obesidade. Então, você já está prejudicando a posição dos seus órgãos, não é? Então, ele tem a eructação, ele vai arrotar várias vezes ao dia, essa eructação é ácida, porque o ácido clorídrico que tem no estômago é extremamente ácido, o pH é 2, para você ter uma ideia. Então começa a ferir tudo a mucosa do esôfago, da esofagite. Isso vai prejudicar também o duodeno, lá no intestino delgado, dando duodenite, o cólon, dando colite, ele vai ter um problema sério. Problema no coração, porque aí, olha o que vai acontecendo. Quando ele engorda, as alças intestinais, o cólon, não é? Ele também engorda. E aí o que começa a acontecer? Começa a prender a veia cava, a veia inferior, que faz a circulação dos membros inferiores. Então ele começa a ter ardências no pé. O corpo fala com a gente. Então, todos esses sintomas é o teu corpo falando, olha, tá difícil aqui, tá ficando difícil, Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A pessoa não ouve, então vou te ensinar a ouvir o seu corpo, não é? Então, começa a ter ardência nos pés. Então, isso já é um sinal de que a circulação não está bem. Qual que é o passo seguinte? Você começa a olhar nas pernas, começa a ver um processo de microvarizes, né? Então, já que não está circulando pelo lugar que deveria, o corpo ele vai tentar circular, criar uma circulação paralela, só que não deveria ser feito, né? Então, o que acontece? Começa a ter aquelas microvarizes, isso pode dar no homem, nos testículos também, que são as varicoceles, na mulher pode dar no útero, entendeu? Pode dar no ânus, que são as hemorroides. Isso depois passa para ser casos mais graves, a varize mesmo essencial, depois a flebite, erisipela, pode até acabar numa ulceração varicosa, né? Que aí pode até caminhar para a amputação do membro inferior. Então a obesidade ela vai destruindo o seu corpo, entendeu? Podia citar aqui vários exemplos do que a obesidade vai fazendo com você. Se você pegar a vesícula biliar, por exemplo, são 3 órgãos que participam ativos da digestão, o fígado, o pâncreas e a vesícula, não é? Então, dentro da vesícula, a bilis, ela tem a consistência de um xarope. Sabe aquele xarope que dá para criança, não é? Quando você engorda, olha que interessante, a bilis também engorda. Então, ela deixa de ter aquela consistência de um xarope e ela passa a ter a consistência de um leite condensado, que é mais denso. Então imagina, está no processo digestivo, o cérebro manda um sinal para a vesícula, contrai para liberar a bilis. Ela contrai e não consegue liberar um leite condensado, porque ela foi projetada para liberar o quê? Um xarope, né? A consistência de um xarope. Aí, como ela não consegue, o cérebro dá um outro sinal e fala, então para de funcionar, fica a vesícula hipocinética. Aí vai ficar cheio, os médicos chamam de barro biliar dentro, né? Isso pode calcificar, gerar cálculo biliar, isso pode infeccionar, não é? Então vai dar uma colicistite infecciosa e tem que remover a vesícula cirurgicamente. Então, perceba que eu poderia ficar aqui todo o programa dizendo dos malefícios da obesidade, mas isso para conscientizar você que está me ouvindo, que você não pode se contentar em viver dessa maneira, não é? De fato, são muitos sinais que de repente o seu corpo está te dando e você não está percebendo que está sendo prejudicial. E se você quiser ter longevidade, porque Deus te colocou aqui na Terra para que você tivesse, de fato, qualidade de vida, né? Vida plena, vida abundante. Então, você tem que lutar contra isso e tem meios naturais de você lutar contra a obesidade. E como combater a obesidade de uma maneira natural e saudável? Tá. A obesidade ela pode ser combatida de maneira natural. Por exemplo, hoje nós temos bastante suplementos, né, nutricionais. Eu vim especificamente recomendar um, que é o Filap. Ele tem 8 anos de pesquisa, ele é aprovado pela Anvisa, o Ministério da Saúde, isso mostra a seriedade do produto, não é? E ele é um produto que ele tem 7 efeitos para você combater a obesidade. Ele te ajuda a combater a obesidade com 7 benefícios. Então, o primeiro benefício desse produto, muita gente sabe que o segredo, a maior dificuldade da pessoa, qual que é o segredo para de fato emagrecer? Um deles, são vários, um deles é não sentar na mesa com fome. Você sentar na mesa com fome... Já é... É óbvio que você vai comer bastante, não é? E o obeso, a tendência dele é comer bastante mesmo, né? Ele costuma, eu considero brincadeira quando o obeso fala, eu não como quase nada, o corpo não tem como produzir gordura sem matéria-prima. Você está engordando, você está comendo com certeza absoluta, não é? Às vezes ele não percebe o quanto ele come. Então esse produto, ele